A paz do Senhor Jesus. Antes de falarmos da reflexão de hoje, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Gostaria que vocês curtissem as minhas publicações e que vocês também se inscrevessem no meu canal, que vocês compartilhassem também os vídeos assim para um parente, para um amigo, e que juntos nós venhamos interagir falando do amor de Deus, evangelizando, falando da grandeza desse Deus, o quanto esse Deus é bom e a misericórdia dele está sobre nós. Amém? A reflexão de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 19. A palavra de Deus aqui fala de um momento difícil em que Elias passou. A palavra de Deus diz que Jezabel, tomada de ódio, de ira, ameaça tirar a vida de Elias, e Elias, para poder sobreviver, foge. Muitas das vezes, quando nós nos encontramos em situação difícil e que nós não conseguimos resolver algumas pendências nas nossas vidas, nós queremos fugir. O medo toma conta de nós, nós somos afrontados e às vezes nós fugimos porque existem situações que fogem do nosso controle mesmo. Elias queria ver realmente Israel buscando a Deus. Lá no capítulo 18 você vê a operação de Deus ali no Monte Carmelo. Deus manifestou o poder dele, a grandeza de Deus veio ali, mas muitos até reconheceram que não existe outro Deus em Israel a não ser o Senhor dos Exércitos. Mas mesmo assim, muitos profetas de Baal foram mortos. Muitos profetas de Baal foram fulminados ali. E Jezabel ficou muito irada, possessa, quando soube desse fato e ameaçou Elias. Ela já havia mandado matar vários profetas de Deus. E Elias se sentiu só, ele achava que estava só. E a palavra de Deus diz que ele foge. Quando ele chega ali no deserto, ele encontra um pé de zimbro e ali ele se deita. E ali ele faz uma oração a Deus, conversa com Deus e pede a morte. Ele queria morrer. Ele estava numa estafa muito grande, ele estava em uma exaustão emocional muito grande, ele já estava cansado, pois se sentia só. E a palavra de Deus diz que quando Elias fica ali, vem o anjo do Senhor e alimenta ele. A palavra de Deus diz que o anjo diz: levanta, se alimenta. E quando ele se alimenta, a palavra de Deus diz que Elias dorme, descansa, porque é o que nós temos que fazer diante das situações. Nós não podemos se desesperar diante de certas lutas que vêm sobre nós, mas nós temos que procurar descansar para que assim nós venhamos ser fortalecidos e assim nós venhamos estar abertos para ouvir a voz de Deus, porque em desespero nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nós. E a palavra de Deus diz que o anjo vem também a segunda vez e alimenta ele e diz: levanta, se alimente. E a palavra de Deus diz que Elias sai dali depois de ter sido fortalecido, depois de ter descansado, e anda 40 dias e 40 noites. E ele chega ao seu destino e entra dentro de uma caverna. Ali dentro da caverna, Deus pergunta para ele: o que tu fazes aqui, Elias? A palavra de Deus diz que Elias começa a dizer, se indagar, ou dizer: eu já não sou não sou merecedor, não sou melhor do que meus pais, do que os que já passaram. Eu quero morrer, porque eu não suporto ver a ingratidão de Israel para com Deus. Então ele estava decepcionado. Elias estava cansado de ver a ingratidão daquele povo que deixaram o caminho do Senhor e se prostraram diante de Baal, serviram a outro Deus, estavam indo de encontro à palavra de Deus. Então aquilo causou realmente um desespero em Elias. Elias, um homem que foi usado por Deus, um homem que obedecia à voz de Deus, um homem que era um mensageiro de Deus, que levava a palavra de Deus, um verdadeiro profeta que ouvia a voz de Deus e anunciava, e acontecia o que Deus falava através da boca dele. Se encontrava numa situação abatido, decepcionado, triste e com esgotamento físico e emocional muito grande, que hoje não é diferente também na nossa vida. Muitas das vezes queremos resolver certas coisas e não conseguimos por nós mesmos, e nos encontramos assim, fugimos. Mas a palavra de Deus diz que Deus se manifesta ali. Aí vem terremoto, vem um vento, vem fogo, e Deus não falou com ele
diante desses fenômenos naturais também que veio da parte de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus fala com ele em uma brisa. Vem uma voz suave e mansa e diz: Elias, tu não estás só. Existe ainda os profetas que eu guardei. Levanta ou sai de dentro dessa caverna, sai de dentro desta caverna. E a palavra de Deus diz que quando ele ouve a voz de Deus, ele coloca sobre si a capa e sai de dentro da caverna. A palavra de Deus diz que o Senhor diz para ele: existe umas pessoas que tu vai ungir e separar para a minha obra. Inclusive entre essas pessoas vai estar um que vai ficar no teu lugar, que vai te substituir. Elias ouviu a voz de Deus e foi fortalecido. Elias saiu dali e foi fazer exatamente o que Deus havia mandado. Muitas das vezes nós nos encontramos assim. Esse esgotamento físico nos leva a uma situação difícil. E quando vem esse esgotamento físico, vem a depressão. Eu estou dizendo por experiência própria, diante de uma luta que eu atravessei muito grande. Quando eu fui no médico e contei tudo que eu estava sentindo, o médico disse: você está com começo de depressão. Mas o que eu acho incrível é o quanto Deus é bom, que aquele médico parou para me ouvir. Eu passei horas e horas conversando com ele em um consultório. Mas Deus, ele cuidou de mim em todo o tempo. Porque eu só fui somente para ouvir a conversa do médico, mas eu lutei. Eu perseverei na presença de Deus, eu fui fortalecida por Deus, eu busquei a presença de Deus. O Senhor me sustentou, porque eu dizia diariamente: Senhor, Tu és o meu alimento. Eu não vou me curvar, eu coloquei no meu coração que tudo que eu estou passando vai ser experiência para mim. Porque muitas das vezes é necessário passarmos por certas lutas para poder a palavra de Deus surgir efeito com perfeição em nós, porque somos cheios de falha. Então, nós aprendemos a amar mais, aprendemos a ter mais paciência. Mas nós não podemos deixar que esse estado emocional nos aflige tanto, porque pode ser muito difícil, pode as coisas piorarem a cada dia. Mas eu quero dizer para você: levanta de onde você está nesse momento, ergue a tua cabeça, se firme na presença de Deus, que o Senhor é contigo. Não importa os desafios que vocês têm enfrentado, não importa quão lutas você tem passado, qual é o tamanho do desgaste emocional que você se encontra neste momento. Não haja por você mesmo. Elias foi para o deserto sozinho. Deus tomou conta dele. E eu creio que ele tomará conta de você também. Ele preparará também uma proteção para você. Eu creio que Ele enviará alimento para você. E você será fortalecido por Deus. E você vai sair desta prova fortalecido, aleluia, porque Deus é contigo. Porque você vai aprender. O deserto muitas das vezes é uma escola para nós. E eu creio que o Senhor não vai deixar você prostrado da maneira que você se encontra. Se um dia você foi usado por Deus e hoje se encontra isolado, ei, levanta, saia de dentro desta caverna, porque o caminho é longo e o Senhor tem reservado coisas extraordinárias para você. Descansa no Senhor, confia nele, que Ele não vai deixar que Jezabel, nem nada do inimigo destruir a sua vida, porque a tua vida é do Senhor, é o Senhor que te sustenta com a destra poderosa dele. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe a insegurança tomar conta de você. O Senhor é contigo. Não importa o que as pessoas têm feito, se as pessoas têm te desprezado, se as pessoas têm deixado você de lado, que as pessoas têm não dado a você o real respeito que você precisa ou que você merece, mas creia que Deus é contigo, que você não está só. Você não está só nesta peleja, o Senhor é contigo. Mas levanta de onde você está nesse momento. Saia dentro desta caverna, porque é longo o caminho. Grande é os projetos e planos que o Senhor tem na tua vida. Tu vai executar e exercer coisas que tu jamais pensou
que ia acontecer na tua vida. Mas não deixe, não permita esse mal tomar conta de você. Não permita. O Senhor é contigo. Descansa no Senhor. Escute a voz dele, que ele vai falar contigo. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus de glória e majestade. Senhor, neste momento eu apresento essa pessoa, Senhor, que vai estar assistindo esse vídeo, essa pessoa, Senhor, que eu creio que essa mensagem vai trazer edificação para ela, que o teu Espírito Santo, ó Deus, levante essa pessoa de onde ela se encontra nesse momento, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está numa situação difícil, que acha que tudo está perdido. O Senhor se revela de uma forma especial, da maneira que só o Senhor pode agir. Levanta ela, tira, Senhor, ela dessa situação, que todo medo saia, que toda insegurança saia, que o Senhor venha fortalecê-la nesse momento, que ela venha sair, ó Deus, da situação da qual ela se encontra, e ela não venha permitir que esse mal, Senhor, venha destruir a vida dela. Fortalece ela assim como o Senhor fortaleceu Elias, alimente ela assim como o Senhor alimentou Elias. Toca nela com teu poder e que teu Espírito Santo, ó Deus, venha agora com poder sobre ela e ela saia de onde ela se encontra e que ela venha receber o refúgio, a restauração do Senhor pelo teu poder. É que eu te peço, ó Deus, nesse momento, que ela venha se levantar e que ela venha erguer-se, Senhor, e saber que o Senhor é Deus e que não existe outro Deus como o Senhor, que pode mudar as circunstâncias e operar milagres, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Receba o teu milagre nesse momento. O Senhor é contigo. Amém.